Meu nome é Roberta Quinn, eu sou Master Trainer especializada do método Gyrotonic e queria falar um pouquinho com vocês sobre o método. O método Gyrotonic, ele é um método de condicionamento físico e reabilitação holística. O que significa holístico no método Gyrotonic? É que nós trabalhamos com todos os corpos, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo físico e o corpo energético. O corpo energético é aquele corpo onde você produz ATP, você produz energia através dos seus alimentos e do seu estado de espírito e dos seus, também movimentos para criar essa energia que é uma combustão que faz o seu corpo funcionar, que nutre o seu corpo. O método Gyrotonic, ele ensina que os movimentos, eles não precisam ter esse gasto gigantesco de ATP para ter uma função, para ter nutrição. É bem ao contrário. Então, o método, ele ensina que o corpo é movido pela respiração. E quando o corpo é movido pela essa pulsação da respiração, eu falo como se fosse uma pulsação do coração, né? O coração pulsa, a respiração também pulsa. Essa pulsação também vem essa pulsação da pelve, que também pulsa com essa respiração, né? Que a gente usa pélvica. E o corpo, ele se movimenta através dessa pulsação, através desse ritmo da respiração. Então, é um movimento que você não gasta tanta energia, tanto ATP, porque é um movimento sincronizado pela respiração, que cabe dentro do seu corpo e que cabe dentro dessa nutrição, tanto articular, quanto muscular, quanto tendinínea. O corpo, ele se movimenta naturalmente desde que crescemos, desde que nascemos. E quando crescemos, a gente vai perdendo um pouco esses movimentos naturais. O método Gyrotonic, ele só te relembra o que você já sabe. É uma plasticidade neural. Uma plasticidade neural é um remember de tudo que você já sabe. Então, eu já sei respirar, eu já nasci sabendo fazer uma respiração fisiológica. E ao longo do tempo, eu parei de respirar fisiologicamente por várias coisas. Estresse, ansiosidade, pressa, demanda. Então, a partir do momento que o método Gyrotonic te ensina como respirar fisiologicamente, isso volta para você fácil, porque você já sabia. É como se só tivesse esses comandos um pouco adormecidos. Isso acontece com todos os movimentos biomecânicos, são os movimentos orgânicos naturais do corpo. E quando você era pequeno, você já fazia esses movimentos. E que você vai perdendo, você vai enrijecendo quando você cresce, por várias coisas. Na adolescência, temos mais vergonha, mais timidez de nos movimentar, de aparecer, Outros já são mais aparecidos. Então, essas crenças, esses processos de crescimento do ser humano vão bloqueando esses movimentos orgânicos naturais do corpo. O Gyrotonic, ele devolve, ele ensina essa biomecânica. Bio, vital, mecânica, movimento. Movimento vital. Por que o movimento vital? Porque é um movimento que nutre as suas células. Se nutre as suas células, te equilibra até hormonalmente. Então, quanto mais biomecânico você se mexe, mais saudável e rejuvenescido você é, porque estão todas as suas células sendo nutridas, sendo amadas, as células estão felizes, eu falo. Eu brinco que no método Gyrotonic você tem que se movimentar com felicidade, porque sem felicidade não há nutrição no corpo. E o método Gyrotonic, ele também trabalha a musculatura profunda. Quando eu uso a biomecânica no meu corpo, eu ativo os neurônios que fortalecem, entre aspas, eu prefiro dizer ativação do que fortalecimento, da musculatura profunda. A musculatura profunda, ela tem a função de suportar o seu esqueleto. Olha que função importante. Ela sustenta todo o seu esqueleto e principalmente a sua cabeça, que é pesada. E essa musculatura profunda, ela começa da pelve, de baixo para cima. Então, o método Gyrotonic, o que ele faz? Ele enfatiza a conscientização dos músculos profundos. A partir da onde? Da pelve. Como? Das mobilizações biomecânicas, do fortalecimento da pelve
e de toda a biomecânica da coluna vertebral, todos os movimentos naturais das vértebras. Quando você faz o movimento natural das vértebras, você chama os neurônios de nutrição. Eles nutrem tudo, os ossos, os ligamentos, os músculos, as articulações, os líquidos entre uma vértebra e outra, né? O corpo, ele só entende que você precisa de uma nutrição quando você se movimenta biomecanicamente. Se você não está se movimentando biomecanicamente, o seu neurônio, o seu hipotálamo, ele não entende que você está necessitando de líquido sinovial. Ele não entende que você necessita que o corpo te envie essa nutrição. A partir do momento que você se movimenta dentro da biomecânica, o seu corpo entende tudo isso. Os neurônios já têm esse comando inteligentíssimo dos hormônios e de toda essa nutrição do seu corpo, e ele vai até esse lugar que você está se movendo para nutrir, para regar, para rejuvenescer, para viver, para ter saúde perfeita. Então o método Gyrotonic, ele trabalha com esse equilíbrio físico, mental, energético e emocional, porque uma boa postura, você vê o mundo com uma outra dimensão, né? Com uma postura, quando eu tô corcunda, eu tô olhando para baixo. Então, a minha vida, eu não estou olhando adiante, né? Eu estou olhando para baixo. Isso pode me causar depressão. Isso pode causar a maneira que eu vejo a vida tudo para baixo e não na linha do horizonte. Eu não consigo enxergar lá na frente quando eu não tenho uma boa postura. E isso encaixa em qualquer nível postural, dos ombros, dos quadris, dos pés, né? Da coluna, a cabeça e a pelve, que a gente chama o famoso crânio sacral, eles se encaixam, eles são duas cúpulas. Se a gente não tivesse corpo, a cabeça cairia exatamente em cima da pelve, né? Olha que interessante. E entre a cabeça e a pelve eu tenho o diafragma, que é outra cúpula que acompanha esses 3 pontos de equilíbrio do meu corpo. O método Gyrotonic, ele enfatiza a sincronização pela respiração, o movimento harmônico, o movimento contínuo em arcos de tensão. Então você emenda um movimento no outro como se fosse uma dança. Por isso que chamamos também de Yoga for Dancers, porque o método Gyrotonic, ele mistura movimentos de yoga, tai chi chuan, natação, balé, Martha Graham, dança. São muitos movimentos misturados, porque o Criador, ele tinha no corpo dele, ele tinha na consciência corporal todos esses movimentos. E foi a partir daí que ele criou a própria reabilitação. Ele era um bailarino principal de Nova York que se lesionou seriamente e se autocurou, criando o método Gyrotonic. E ele criou como esse método? Numa quarentena, olhando para a natureza, olhando para as crianças, olhando para os animais, né? Porque esses seres, eles se movem naturalmente, eles não estão preocupados o que a pessoa vai achar, o que o outro acha, o que a sociedade acha. Então ele encontrou que dentro da natureza das crianças e dos animais existe um movimento orgânico, existe um movimento ritmizado pela respiração e que traz essa leveza para o seu ser, essa felicidade e esse empoderamento de amor incondicional por si próprio.